Tiago capítulo 5, irmãos, a partir do versículo de número 7. Antes de iniciar a leitura, eu queria só trazer um breve panorama para os irmãos. Hoje a gente vai falar de um tema, irmãos, que eu acho que essa igreja é cheia, não é? Todo mundo aí é muito paciente, não é? Ser humano, eu vou te contar uma coisa, viu? Por mais que pareça que a gente confie nessa palavra, acredita nessa palavra, existem momentos de impaciência que só o Senhor na causa, não é mesmo? Às vezes você está num dia ali em paz, tranquilo, e aí de repente alguma coisinha mudou naquele dia, você recebeu alguma ligação, ouviu algo, e o coração da gente já começa a ficar atribulado. Não é assim? Só acontece comigo, irmãos? Não? Que bom, porque senão eu já ia começar a achar aqui que só eu tinha um problema. Mas enfim, eu queria partilhar com os irmãos um tema sobre essa mensagem. Na verdade, essa palavra, né, esse livro de Tiago, ele sempre fala muito comigo em diversas questões. Inclusive essa semana no Café dos Homens, nós partilhamos também uma mensagem que estava nesse livro. Mas o Tiago ele vai começar essa carta, né, essa epístola, com um chamado à perseverança sobre as provações. Ele vai terminar a carta exortando os crentes, nós, todo mundo é crente aqui, amém? A serem pacientes até a vinda do nosso Senhor Jesus. Que a gente não precisa só de perseverança, né, irmãos? A gente precisa de paciência também. Porque os dias eles são instáveis, né? Tiago mesmo escreve que a vida do homem, né? A nossa vida é como uma neblina que agora está aparente e logo se dissipa, não é mesmo? A incerteza dos nossos planos, Tiago fala sobre isso. Tiago também vai falar sobre o domínio da língua, a importância da gente controlar o que sai da nossa boca, de sermos prudentes com as nossas palavras. Então, ele traz diversos ensinos, mas hoje o que eu quero frisar com vocês é realmente essa exortação à paciência. A necessidade que nós temos de perseverar em meio aos sofrimentos e sermos pacientes até a vinda do nosso Senhor Jesus. Porque muitas coisas, irmãos, a gente não vai saber o porquê. Muitas perguntas nossas não vão ser respondidas aqui. Muitas situações a gente realmente não vai compreender o porquê delas estarem acontecendo. Mas ainda que a gente não entenda e não compreenda, nós precisamos confiar. Porque nós sabemos que existe alguém que tem planos sobre todas as coisas, que está sentado no mais alto e sublime trono e que não perdeu o controle de nada. Amém? Então, até lá a gente já sabe que enquanto o Senhor não vir, a gente não vai ter vida fácil nesse mundo, né, irmãos? Ou alguém está achando que vai ter aí? Não vai. Olha para essa palavra, você consegue ver aqui algum homem de Deus que teve uma vida fácil? Não tem como. A gente olha para todo mundo, nosso próprio Senhor Jesus, né, irmãos? Perfeito, sem mancha, sem pecado, sem falha. Viveu uma vida tão desafiadora, não foi mesmo? Enquanto ele estava aqui em carne. Foi um homem de dores, né? Nele o sofrimento estava ali presente o tempo todo. Mas ele também se deleitava, encontrava prazer na presença do Pai. E a gente precisa compreender, irmãos, que mesmo em meio ao sofrimento existe um lugar seguro para nós. Isso precisa ser uma boa notícia. A paz que o Senhor dá para nós não é como o mundo dá. Não é uma paz de uma vida sem problemas, mas é uma paz que mesmo em meio aos problemas nós estamos seguros. Amém, igreja? João 16:33 vai dizer assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus não deixou a gente enganado. Não é uma surpresa para nós o dia mau, as aflições, as dificuldades. Ele falou que seria assim, que neste mundo nós teríamos aflições. Mas ele também disse, tenham ânimo em meio às aflições. A gente não pode perder o ânimo, irmãos. A gente não pode viver cabisbaixo, viver uma vida sem perspectiva, como se o que a gente vivesse aqui definisse, fosse o todo da nossa vida. Não, isso é uma pequena parcela de tudo que a gente tem para viver na eternidade. Né? Na verdade, para aqueles que já estão em Cristo, a eternidade já começou. A gente só vai passar dessa para uma melhor, mas a vida nossa já está nas mãos do Senhor, já começou o nosso relacionamento com Ele aqui. Então a gente precisa compreender isso. Atos capítulo 14, verso 22, vai dizer assim também, que fortalecendo os discípulos
e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Irmãos, tem uma coisa que faz o homem aprender, é o dia mau. O dia de sofrimento, o dia de disciplina, o dia de desafio, não gera aprendizado no nosso coração? As aflições muitas vezes nos aproximam do Senhor, vocês já perceberam isso? Às vezes quando está tudo bem, irmão, você nem lembra de orar, mas você está passando por alguma situação, parece que toda reunião da igreja você está, toda oportunidade que você tem, você está com a Bíblia aberta, está ouvindo uma mensagem no YouTube, um podcast, você está fazendo algo para de fato alimentar a sua fé e a sua esperança naquele momento, porque é necessário. Só que parece que no dia bom a gente esquece disso. E a palavra está dizendo que para que a gente entre no reino de Deus, é necessário, irmãos, que a gente passe por tribulações nessa terra. Para que a gente se afie, para que a nossa fé seja expandida, aumentada. E de fato a gente possa reconhecer o Senhor nos nossos caminhos. Eu não estou falando sozinho não, né, irmãos? Então, se a gente entende, né, como Tiago mesmo diz, no capítulo 1, verso de número 4, que as provas também elas são o caminho da santificação e do aperfeiçoamento, a pergunta que fica é: pastor, como podemos experimentar então esse tipo de paciência até o Senhor Jesus voltar? Então, hoje a gente vai ver 3 exemplos de paciência, que essa palavra vai nos instruir a olhar e a observar, para que de fato a gente venha compreender qual a atitude que o Senhor espera de mim e de você. Então a gente vai ver aqui, através dessa epístola de Tiago, 3 desses exemplos que vão nos encorajar a viver uma vida paciente até a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém? Então vamos junto. Verso de número 7 até o número 9. Vai falar assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Só até aí por enquanto, e nós vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela Tua santa palavra, obrigado por nos aproximar mais uma vez do Senhor. Estamos aqui, Pai, para aprender contigo, para ouvir falar mais do Teu nome. Estamos aqui para sermos edificados pelo Senhor. Então eu oro, Pai, para que o Senhor possa falar, Pai, nos nossos corações. Use, Pai, a Tua palavra, use a minha vida, Pai, como instrumento para a edificação do Teu corpo. Que mais uma vez, Pai, possamos sair daqui constrangidos pelo Teu amor, Pai, exortados por aquilo que o Senhor espera de nós e com um desejo incessante de viver uma vida que lhe agrada, Pai. Conserte, Pai, os nossos erros, nos faça identificar aquilo que não está correto e, mais uma vez, produza um bom fruto das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se uma pessoa é impaciente, se tem uma profissão que ela tem que correr, é a agricultura. Pensa, você tem que esperar as estações certas. Você tem que esperar coisas que estão fora do seu controle para ter o resultado que você tem expectativa que exista. Uma pessoa impaciente pode viver isso, irmãos? Pensa uma pessoa impaciente vivendo da agricultura. Eu já penso assim, né? A pessoa vai ali, planta hoje, mesmo não sendo a estação certa, ela já vai semear, que ela quer o resultado logo. Ela semeia. Aí no outro dia, ela já vai lá, dá uma olhada e fala assim: uai, ainda não deu nenhum sinal. Tá, vou esperar mais um pouquinho. Ela volta daqui uma semana, olha ali e fala assim: uai, mas até agora eu não estou vendo nada. Tá errado esse negócio aqui. Às vezes ela espera 15 dias, irmão. Na hora que ela chega ali no 15 dias e vê só uma pontinha, ela fala assim: ai, fiz alguma coisa errada. Aí ela começa a cavar, olha, aí tá cheio de raiz ali e fala assim: isso vai demorar demais, esse negócio não presta não, fiz algo errado. Desiste, vou fazer outra coisa. É assim ou não é, irmãos? Quem planta hoje vai colher amanhã, irmãos? Então a gente chega à conclusão que uma pessoa impaciente nunca conseguiria então ser um agricultor, certo? Pensa, o agricultor ele planta a semente certa, no campo certo, no tempo certo e muitas vezes sob as condições certas.
que eles conhecem as condições ideais. Eles sabem o momento de fazer a semeadura, o momento de aguardar, o momento de regar, o quanto pode regar. Tem todo um cronograma para tudo acontecer da melhor forma possível. Mas ainda que o agricultor faça o seu trabalho perfeitamente, o resultado é certo, irmãos, porque ele depende de algo que está fora do controle dele. Não é assim? Ele manda a chuva, irmãos. Ele escolhe o dia que vai ter sol e o dia que não vai. Ainda mais no mundo que a gente está vivendo, né, irmãos? Parece que o inverno está chegando à primavera, a primavera chegou no outono. Então tá um negócio assim, tão doido, né? As estações antes eram tão marcadas e agora a gente já nem sabe mais o que vai acontecer. Mas enfim, a semente, irmãos, ela não vai nascer, crescer, florescer e frutificar do dia para a noite. E a gente precisa compreender isso. Existe um tempo e uma estação determinada para cada coisa. É assim na vida do agricultor, é assim na vida do crente, irmãos. Existe um tempo determinado para cada coisa debaixo dos céus, é isso que a palavra nos diz. Se o Senhor falou algo ao seu coração hoje e amanhã não aconteceu, não significa que a palavra do Senhor mudou, irmãos. Significa que existe um tempo certo para acontecer. Só que tem muita gente, irmãos, impaciente, que está abandonando as promessas e as palavras do Senhor, porque estão se movendo pelas circunstâncias, pela sua ótica, estão negligenciando e desobedecendo muitas vezes a palavra daquele que já determinou. Porque se você bem sabe, irmãos, quando o Senhor fala, Ele cria. Se Ele falou, já existe, irmãos. Mas nós, na nossa impaciência e incredulidade, temos abandonado a verdade da palavra para se mover pelo que os nossos olhos carnais estão vendo. E aí muitas vezes nós, ao invés de gerarmos Isaac, estamos gerando Ismael. O Senhor tem uma promessa para a gente, irmãos. Mas nós só alcançaremos pela paciência. Porque senão faremos com a nossa própria mão. E muitas vezes isso não gera o resultado que o Senhor agrada. Às vezes Ele ainda é misericordioso. Nessa etapa, e reme o tempo, fala assim, não, vou ter paciência com meu filho agora. Mas muitas vezes, irmãos, o Senhor faz a gente voltar lá atrás, onde a gente errou, esperar o tempo certo para fazer da forma certa agora. Sabe o que cresce sem cuidado, irmãos? A erva daninha. Isso aí você não precisa nem se preocupar em plantar, em fazer no tempo certo, porque vai crescer. É como o pecado na vida do homem, irmãos. Ele não precisa nem se importar se ele vai pecar ou não. Já está tão enraizado ali, que ele precisa se preocupar em cortar aquele negócio. Porque ele, querendo ou não, ele vai dar esse fruto ali. Só que ele precisa ser disciplinado para perceber o que o raminho está crescendo. Lança fora. Porque é natural uma natureza carnal produzir coisas carnais, que é o pecado. Isso aí você não precisa nem esperar a estação certa, irmãos. Diariamente ele vai tentar, o velho homem e a velha mulher vai tentar se levantar aí. Misericórdia, né? Como eu disse, o agricultor não tem controle sobre o teu tempo. E se você percebe, alguém aí tem plantinha em casa? Tem? Eu também tenho algumas lá. Irmãos, eu já ouvi muitos relatos de gente que mata a planta. É verdade, tem gente que é assassino de planta, irmãos. Por quê, irmãos? Porque o excesso também faz mal. O excesso de sol vai fazer mal. O excesso de água vai fazer mal. O excesso, às vezes, da sombra vai fazer mal. Precisa ter equilíbrio. E cada planta tem uma especificidade. Tá vendo? Né? Só que não. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Adianta o Senhor vir derramar tudo na sua vida de uma vez hoje? Você não vai conseguir absorver. Muitas vezes você vai até se sufocar e vai morrer. Por isso que existe um tempo determinado, irmãos. A revelação de Cristo é tão grande para nós que Ele não pode fazer tudo de uma vez, a gente não suporta. Deus não pode te dar todos os dons que você quer de uma vez, porque você não tem preparação para isso. Deus não pode entregar muitas vezes o que você tem orado, não é porque Ele não quer te dar, é porque o caráter tem que acompanhar o talento e o dom, irmãos.
porque senão eu não glorifico o nome do Senhor. Tem muita gente que é muito talentosa, e às vezes fala assim: nossa, Deus não me dá uma oportunidade, Deus não me dá uma oportunidade. Irmãos, é porque tem gente que é tão talentosa que o caráter não é capaz de suportar. Então Deus primeiro precisa tratar o caráter, para depois derramar mais da unção e colocar na posição determinada. Não é só sobre talento, irmãos, o caráter anda junto. Deus precisa enraizar coisas no meu e no seu coração, para que a gente possa produzir o fruto que glorifique o nome dEle. Senão a gente chega lá, irmãos, e acha que é porque a gente é bom. E na verdade o Senhor nunca quer que a gente tenha esse tipo de pensamento. E nós vamos perceber ao decorrer dessa mensagem, com outros exemplos, que quanto mais o Senhor nos entrega, muitas vezes mais o sofrimento nos acompanha, mais os desafios nos acompanham, para que a gente perceba que não é sobre nós, para que a gente seja ainda mais dependente e não se glorie na potencialidade que nós temos, não se glorie nos dons e talentos que a gente tem, mas pregue Cristo e esse crucificado. Entenda que é sobre Ele o dom, o talento, a capacitação, a palavra, a unção, a direção. Irmãos, muita chuva pode pôr toda a colheita a perder. Hoje a gente precisa do alimento de hoje, a gente precisa da chuva de hoje, a gente precisa do ar de hoje, do descanso de hoje, das batalhas de hoje. Por isso que essa palavra diz que basta cada dia o seu próprio mal. Por que o povo hoje em dia, irmãos, é tão ansioso? Porque quer viver o amanhã antes do hoje. Só que o amanhã, irmãos, é construído pelo hoje. E aí quanto mais a pessoa olha para o futuro e percebe que ela não tem possibilidade de tocar lá ainda, ela se sente angustiada e aflita. Por quê, irmão? Você toca lá hoje, eu tenho como ir daqui 3 dias? Não tenho, eu tenho que esperar. Só que aí a ansiedade é isso, é o excesso de futuro na vida da pessoa. Da mesma forma, irmãos, que a depressão é o excesso de passado na vida da pessoa. Vive olhando lá para trás, querendo mudar algo que nunca poderá ser mudado. E aí na pessoa, na sua percepção, assim, cara, meu Deus, não consigo fazer, na impotência vive guardando tudo aquilo que passou um dia, ao invés de liberar esse fardo e construir algo novo a partir de agora. A gente precisa compreender o tempo para cada coisa, irmãos. O hoje se chama presente, é uma dádiva de Deus para nós. Então a gente precisa cultivar o dia de hoje. Se eu deixar de cultivar o dia de hoje, eu não vou ter colheita amanhã e o meu futuro não vai mudar. Consequentemente, eu vou olhar para o passado e vou querer ter feito algo diferente para que hoje eu tenha um resultado diferente. O único dia que você pode fazer algo é hoje, irmãos. Isso vai definir o que você vai colher amanhã. O agricultor aqui na Palestina, ele dependia totalmente das primeiras chuvas que vinham em outubro para o plantio e das últimas que vinham em março para a colheita. Mas a gente já sabe, a gente já falou que o tempo estava fora do controle dele. O que uma pessoa que não tem controle deve fazer, irmãos? Confiar e esperar. Só que muitas vezes não é isso que a gente faz. Se ele plantasse no tempo errado, irmãos, ele não ia ter a colheita que ele precisasse. Se ele fosse impaciente, irmãos, ele não viveria o que ele precisaria viver. E assim é conosco também. É Deus quem faz a semente brotar, germinar, crescer e frutificar. O agricultor não pode fazer nada nesse processo, irmãos. Ele só semeia e vai cuidando ali, cultivando. Mas o restante é o Senhor quem faz. Marcos 4:26 vai dizer assim: ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice porque chegou a colheita. O próprio Jesus dizendo isso aqui, irmãos,
Quer a gente durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora a gente nem saiba como. Porque quem faz isso é o próprio Senhor. É isso que acontece com a palavra que é semeada na nossa vida, irmãos. Quer a gente entenda ou não, ela não volta vazia e ela vai produzir algo em nós. Ainda que aos olhos humanos não seja perceptível, irmãos, está gerando algo novo. Porque essa palavra é poderosa para nós. Agora então, pastor, se é um trabalho tão desafiador, se exige tanto do agricultor, né? O agricultor espera, confia, semeia, porque ele sabe que aquele fruto é precioso para ele. E a gente precisa compreender isso, irmãos. O resultado da nossa paciência e perseverança é precioso para nós. O que a gente espera, irmãos, o mundo nunca pode dar para nós. Por isso que é tão necessário a gente compreender esse princípio, porque vale a pena. A nossa espera vale a pena, a nossa perseverança vale a pena, a nossa devoção vale a pena. Porque o fruto é precioso, irmãos. Gálatas 6:9, Paulo também diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Desanima não, irmão. Vamos continuar fazendo bem, vamos continuar plantando coisas boas. A colheita ela vai vir. Seja nessa era ou não, o resultado vale a pena. Tiago também vai descrever o crente como um agricultor espiritual aqui, porque o crente procura uma colheita espiritual também. A gente não vive pelo que a gente vai colher aqui, porque o nosso galardão é celestial, irmãos. Muitas vezes a gente vai colher coisas boas aqui também, ok, mas não é o mais importante para nós. O mais precioso é o que nos aguarda lá em cima, irmãos. O nosso coração é um solo, irmãos, a semente é a palavra de Deus. Há estações para a vida espiritual como há estações para o solo, e a gente precisa ter essa compreensão. Mas uma coisa tem que ser clara para mim e para você: o agricultor das nossas vidas espera fruto de nós, porque ele tem cultivado isso. Lucas 13 também, uma das suas parábolas, Jesus diz assim: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso ele disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho, corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-me por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Irmãos, nós fomos criados para dar bom fruto. Nessa parábola aqui, o dono da vinha é como se fosse o nosso Deus. O agricultor é como se fosse o nosso Senhor Jesus. E nós somos a figueira no meio da vinha. Muitas vezes, irmãos, o Senhor tem vindo procurar fruto das nossas vidas, e o nosso Redentor tem falado assim: espera aí mais um pouco, Pai. Eu estou cuidando, eu estou ensinando, eu estou tratando. Só que chega um momento, irmãos, que o dono da vinha não tem mais paciência. Já deu oportunidade demais, porque a árvore que é feita para dar fruto e não dá fruto, o que serve, irmãos? Para virar lenha. O Senhor colocou a gente plantado num lugar, ainda com condições que, nesse caso, eram mais específicas e mais especiais do que de fato uma figueira precisava. Era ideal para que essa figueira desse fruto. O problema não era o solo, o problema não era o que estava ao redor dela, não era o cuidado, porque ela tinha até demais. E isso acontece com a gente também, irmãos. O problema não é a terra que você está plantado, o problema não é quem está cuidando de você, o problema não é sua família, não é seus amigos, não. O problema é a gente, muitas vezes, que está negligenciando algo que o Senhor depositou sobre nós. A gente tem que frutificar, irmãos, senão a nossa vida vai perder o sentido. E o único meio de darmos frutos maduros e doces é sermos provados. Irmãos, Deus está trabalhando em nós.
Não sejam impacientes. Um coração instável não produz fruto. O agricultor, ele está sempre trabalhando em sua lavoura. Nós precisamos estar sempre cultivando o nosso relacionamento com o Senhor, porque no tempo certo colheremos. Só que muitas vezes na impaciência você larga o cultivo, e aí podem vir as pragas, podem vir tantas coisas roubar os seus frutos, ou impedir que eles de fato existam, por falta de vigilância. Não seja impaciente. Em nome de Jesus, não negligencie a sua parte do trabalho também, porque no tempo certo nós colheremos se perseverarmos. Deus está trabalhando em você, Lagoinha Viseu, para tirar uma colheita abundante. Irmãos, e a gente sabe que existe semente que vai dar 30, existe que vai dar 60 e existe aquelas que vão dar 100. Eu não sei vocês, mas eu quero dar o máximo, irmãos. O máximo de fruto que eu puder dar, eu quero. Então, não, pastor, 30 tá bom. Não, irmãos, vamos dar 100. Se a gente pode dar 100 frutos, vamos dar 100 frutos, irmãos. Não vamos ser medíocres também, não. Vamos entregar o melhor que a gente tem para o Senhor. Seja paciente, Lagoinha Viseu, e fortaleça o seu coração. Então a gente viu aqui um pouquinho da paciência do agricultor. Agora a gente vai ver o segundo exemplo de paciência que Tiago nos dá, que está lá no verso 10. Logo em seguida aí, continua com a sua Bíblia aberta. Que é a paciência dos profetas. Ele diz assim: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como um exemplo de paciência diante do sofrimento. Irmãos, os profetas eram homens que andaram com Deus, ouviram a voz de Deus, falaram em nome de Deus, mas também passaram por grandes aflições. E foram pacientes, irmãos. Eles trilharam um caminho estreito das provas e foram pacientes mesmo assim. Sofrimento e ministério, irmãos, caminham assim, ó, lado a lado na jornada. Lado a lado. Isaías não foi ouvido pelo seu povo e ainda foi cerrado ao meio. Jeremias preso, jogado num poço e maltratado por pregar a verdade. E chorou ainda ao ver seu povo sendo destruído. Daniel foi banido da sua terra, sofreu pressões, ameaça e perseguição por causa da sua fidelidade ao Senhor e ainda foi jogado na cova dos leões. Ezequiel, duramente perseguido também. Você acha que o Lauro não vai ser? Você acha que você não vai ser? Você quer ser um homem ou uma mulher de Deus, irmão? Se prepare. A gente vai sofrer. Como se a gente não estiver na mão de Deus, a gente vai sofrer também. A diferença é que a gente não sofre sozinho, irmãos. A gente tem um consolador que vai estar com a gente mesmo no dia mal e vai estar gerando esperança no meu coração e no seu, para que a gente não perca de vista o nosso alvo, que é o Senhor, irmãos. Atos 7:52, Estevão denuncia ao Sinédrio e diz assim: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, da qual vos agora tornastes traidores e assassinos. Mateus 5:11 e 12, Jesus também diz assim: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas antes de vós. Irmãos, quando você estiver enfrentando sofrimento, em nome de Jesus, não coloque em dúvida o amor de Deus sobre a sua vida, porque tem homens e mulheres de Deus que andaram muito mais perto de Deus do que você anda e sofreram muito também. Só que algo no nosso coração, irmãos, precisa ter convicção que mesmo em meio ao dia mau, nós estamos sendo amados, nós estamos sendo cuidados, jamais desamparados, irmãos. Seja paciente. Paulo também diz em 2 Timóteo, nós já estudamos essa carta um pouquinho aqui também, ele fala assim em 2 Timóteo 3, versículo 12: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eu vou ter que falar de novo isso com vocês. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão
perseguidos. Você acha que a gente não vai ser, irmãos? Nem sempre obediência produz vida fácil. Aí eu quero te dizer uma coisa. Na verdade, eu vou te fazer uma pergunta. Se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel, irmãos? Não. Mas se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. Deus não nos poupa das aflições, irmãos. Ele nos assiste nelas. Deus não poupou Daniel da cova dos leões, mas ele estava com ele nela. Deus não poupou Sadraque, Mesabe e Abidnego da fornalha, mas ele estava com eles nela. Deus não poupou os discípulos da tempestade, mas ele estava com eles nela. Deus não vai te poupar do sofrimento, mas ele vai estar com você nele. E isso vai te fazer passar dele, irmãos. Porque deserto é lugar de aprendizado. Aflição é lugar de aprendizado, irmãos. Não é para a gente acampar nesse lugar, não. A gente já viu que semana passada que a gente está no Êxodo. A gente está a caminho da Canaã celestial, mas é caminho, irmãos. Não é para você estender a tenda e morar ali, não. Porque vai chegar um dia que a aflição vai passar. E glória a Deus por isso, porque sofrer é ruim, irmãos. Viveremos com o Senhor em glória. Meu Deus, vai ser lindo demais. A vontade de Deus, irmãos, jamais levará você onde a graça dele não pode te sustentar. Deus nunca vai te dar um fardo ou uma dor que seja maior do que a sua capacidade de suportar. Aos seus olhos muitas vezes pode até parecer, mas se tem alguém que conhece a força que você tem, é aquele que te criou, irmãos. Então talvez as aflições sejam um convite de Deus a percebermos quem ele criou em nós. Porque muitas vezes temos diminuído muito aquilo que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. Deus está falando assim: expanda o seu olhar, perceba a preciosidade que você tem para mim, entenda o tamanho da fé que eu já coloquei no seu coração. É beber uma água aqui, irmãos. A nossa paciência em tempos de prova é um poderoso testemunho do Evangelho àqueles que vivem ao nosso redor, irmãos. Se tem uma coisa que gera testemunho nas nossas vidas, é perseverar em meio ao sofrimento. O incrédulo não entende nada. Às vezes até o crente não entende. Você está passando por uma prova desafiadora, está todo mundo querendo te consolar e você está lá felizão. Você fala assim: que é isso, irmão? Está tudo bem. O Senhor está cuidando, está fazendo. E o povo está sofrendo mais do que você que está na aflição. Isso é testemunho para nós, irmãos. É a hora da gente declarar a confiança que nós temos naquele que nos criou. É hora da gente viver a palavra que a gente professa. Mas muitas vezes é lindo bater no ombrinho do irmão e falar assim: Deus está cuidando de tudo, viu? Persevera, fique em paz. Aí na hora que você está passando por aquilo, você fala: ai, estou abandonado por Deus. Aí o irmão vem: Deus está cuidando de tudo, tá? Aí eu sei: esse irmão nem sabe o que está falando. Não é, gente? Ô, gente, vocês estão aqui? O mais bonito é que a gente fala isso ainda rindo, né, gente? Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Quanto mais a gente conhece a Bíblia, irmãos, mais Deus pode nos consolar na tribulação. Se tem momentos de impaciência que às vezes a gente tem, irmãos, é porque a gente não conhece essa verdade. Ou então não confia nela. Às vezes a gente até sabe o texto, mas não pega aquilo como verdade para nós. Porque se você conhece essa palavra, se você percebe o caráter do nosso Deus, a essência dele, irmão, tem como a gente viver achando que a gente está desamparado, não. Nosso Deus é perfeito, irmãos. Perfeito. Do homem você pode esperar muita coisa ruim, mas de Deus, irmãos. Ó, meu jargão aqui, ó. Pode não. Então, irmãos, como agricultor, nós devemos continuar trabalhando, cultivando essa coisa aí. Qual a tua palavra? E como os profetas, devemos continuar testemunhando. O agricultor nos inspira pela sua paciência no trabalho, e o profeta nos inspira pela sua paciência em meio aos sofrimentos que geram para eles testemunho.
E agora, o terceiro ponto, a gente vai falar de um cara que foi paciente demais. Quem quer dar um... Quem acha aí que... Quem? É Jó, né, gente? Tem um cara que foi paciente, é Jó. E Tiago não ia deixar isso fora de questão. Então ele vem lá no verso 11 e 12 e diz assim: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu e nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Irmão, você pode perseverar se não tiver prova para você perseverar? Não. Você pode ser vitorioso se não tiver batalha para você vencer? Não. A pico se não tiver vale, irmãos? Não. Se você deseja a bênção, então se prepare para carregar o fardo, irmãos. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas gloriosas, irmãos. Até demais para que ele pudesse contar, e como resultado, o que acontece? Deus coloca um espinho na carne dele para mantê-lo humilde. Existe na vida com o Senhor um equilíbrio entre privilégios e responsabilidades. Aqui muito é dado, muito será cobrado, irmãos. Então cuidado com as suas orações. Ai, Senhor, eu quero uma revelação assim do Senhor, eu quero viver isso, eu quero viver aquilo, ok. O Senhor pode te levar para esse lugar. Mas se prepare, porque o tamanho da revelação vai acompanhar o tamanho do seu sofrimento, para que você não se glorie no que você viu, mas se humilhe perante a glória do Senhor que está sobre a sua vida. Muita gente quer demais, mas não está disposto a entregar, não está disposto a sofrer. Você acha que você vai ter? Não vai. Por isso que a gente precisa... Irmãos, veja o caso de Jó. O livro dele, você sabe que pode ser dividido em 3 partes: as suas perdas, que é o início, a acusação contra Jó e a sua defesa contra os ataques dos seus amigos, e a restauração de Jó. Você já pensou o que esse cara enfrentou? Satanás, as circunstâncias, os homens, sua esposa, seus amigos, e ele chegou a pensar até que Deus estava contra ele. Mas mesmo assim Jó perseverou, provando, sabe o que, irmãos? Que o homem pode amar a Deus acima dos seus bens, da sua família e da sua própria vida. Isso precisa nos inspirar, irmãos. Jó perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos, perdeu a sua saúde, o apoio da sua mulher e o apoio de seus amigos. Mas ainda assim ele perseverou. Ele esperou no Senhor e Deus o quê? O honrou, restaurando a sua sorte. Irmãos, a gente não pode amar nada mais do que o Senhor. E ainda que a gente não tenha nada aqui, Ele precisa continuar sendo o primeiro. Deus explicou alguma coisa para Jó, irmãos? Já pensou que Ele pode não explicar para você também? Mas apesar de Jó não conhecer os porquês, irmãos, ele conheceu o caráter de Deus. A maior bênção que Jó recebeu, irmãos, não foi a sua saúde, a sua riqueza, mas um conhecimento mais profundo de Deus. Isso é a essência da vida eterna. João 17,3 diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é conhecer o Senhor, irmãos. O livro de Jó nos prova que Deus tem propósitos elevados no sofrimento. Não é sobre punição de pecado apenas, irmãos. Muitas vezes é, mas muitas vezes não. É revelar seu caráter, a sua glória. Jó passou a conhecer o Senhor de uma forma mais profunda, mais íntima, irmãos. Porque a prova da nossa fé leva a revelação de Deus nas nossas vidas. Eu não sei vocês, mas eu quero declarar como Jó declara. Meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito,
mas agora os meus olhos te veem. É isso que faz, irmãos, perseverar a gente. É isso que a gente precisa ter no nosso olhar para que a gente persevere. É mais do Senhor sobre nós, irmãos. O sofrimento, ele vai nos levar num lugar de revelação maior do que o que a gente tem. Os desafios, eles vão nos conduzir para um lugar de intimidade, para que a gente conheça mais do Senhor. Então pare de achar que isso é ruim e se considere digno, de alguma forma, de sofrer por causa do nome do Senhor, se for esse o motivo do seu sofrimento, irmãos. O grupo de louvor já pode subir. Eu quero concluir com vocês. Tiago, ele deseja nos encorajar a sermos pacientes em meio aos tempos de prova. Como agricultor, Lagoinha Viseu, nós devemos esperar o tempo da colheita espiritual, por frutos que glorifiquem a Deus. Como profetas, nós devemos procurar oportunidades para testemunhar mesmo em meio aos sofrimentos. E como Jó, devemos esperar que o Senhor complete o seu amoroso propósito em nós, mesmo em meio ao sofrimento, a fim de conhecermos Ele profundamente. É isso que Tiago quer nos dizer através dessa exposição, desses pequenos versículos. É uma exortação a sermos pacientes até a vinda do nosso Senhor Jesus, porque vale a pena. O sofrimento, ele não é em vão para mim e para você. Está formando o nosso caráter, está extraindo a verdadeira identidade que nós precisamos carregar, está nos mostrando quem realmente nós somos e nos apontando quem nós precisamos ser no Senhor. E em meio a tudo isso, nós não estamos sós. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para fazer um chamado à paciência na sua vida. Você chegou aqui impaciente, angustiado, atribulado. Se as aflições, elas de alguma forma estão aí tentando roubar a sua paz. Se você está até perdido em meio a tantas coisas que você precisa movimentar, o Senhor está trazendo calmaria ao seu coração, em nome de Jesus, irmãos. Está tudo sob controle. Está tudo sob controle. Ele não perdeu o governo de nada. Mas muitas vezes nós que temos roubado o controle daquele que tem o controle de todas as coisas. Você que tem tomado o banquinho das decisões na mão do Senhor. E essa palavra, ela precisa movimentar o meu e o seu coração a devolver o controle para aquele que sabe de todas as coisas. Faça a sua parte, irmãos, e espere. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ungiu. Tirou-me de um vale horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha. Irmãos, quem é a nossa rocha? Quem é a nossa rocha, irmãos? Ele é a nossa rocha. Se nós esperamos com paciência no Senhor, nós estaremos, irmãos, com os pés firmados na rocha que é o Senhor. E é uma rocha inabalável, irmãos. Satanás o tempo todo está tentando nos enganar, irmãos. Está o tempo todo soprando coisas aos nossos ouvidos, irmãos, para que a gente não gere os frutos que o Senhor deseja para nós. Mas Deus está o tempo todo dizendo para nós: aquieta a sua alma, espera no Senhor, porque você ainda o louvará, a Ele, o seu auxílio e o seu Deus.